Olá, pessoal. Vou apresentar para vocês o trabalho Investigating the Use of GML Contracts. Eu sou Alisson Blanês, professor da Universidade Federal Rural de Semiárido, campus Pau dos Ferros. Esse trabalho é na linha de Design by Contract, que consiste no estabelecimento de contratos entre módulos clientes e módulos fornecedores. É uma metodologia advinda dos métodos formais que tem por objetivo a melhoria da qualidade de software e é baseada entre contratos entre as partes que constituem um programa, que constituem um software. Dentre os tipos de contratos que são abordados em programação baseada em contratos, os três principais são invariantes, pré-condições e pós-condições. No caso especificamente de JML, ou Java Model Language, nós temos o History Constraint, que é um pouco parecido com invariantes. Os invariantes, como o nome sugere, são partes do contrato que devem ser mantidas sempre. Aqui nós temos um exemplo de uma classe Java, uma classe bastante simples, counter, que tem uma constante max valendo 3 e um valor variável count. O invariante ele estabelece que esse contador count esteja entre 0 e máximo. Por outro lado, uma pré-condição está associada a um método. Então, vai estar relacionada a uma condição de entrada. Pensando em cliente e fornecedor, pré-condição é obrigação de cliente, direito de fornecedor. Nesse caso, o construtor da classe counter não estabelece nenhuma restrição sobre os parâmetros de entrada. Então, ele tem a pré-condição padrão requires true, ou seja, ele aceita qualquer cliente. Por outro lado, a pós-condição é o direito do cliente, então é a obrigação do fornecedor. Nós temos aqui que o fornecedor da classe counter, ao ter o seu construtor chamado, garante que após a execução desse método, o valor do atributo count vai ser igual a 1. Dentre as principais linguagens que suportam programação baseada em contratos, as três mais utilizadas são IFO, JML e Code Contracts. Esse trabalho especificamente foca na investigação do uso dos contratos JML. Sendo JML uma linguagem para Java, os contratos eles vêm sob a forma de comentários especiais, como nós vimos nos exemplos, né, o // arroba, alguma coisa. Permite a especificação de comportamento. Então, um contrato foca em comportamento. Como é código, o que é contrato é especificação. Diante desse cenário, há a possibilidade do surgimento de não conformidade. São quebras de contrato. Por exemplo, se eu tenho um método getCount, e ele faz um return do valor presente no atributo contador, ele tem uma pré-condição, requires true, então comentários especiais. Esse aqui para o compilador Java é ignorado, tem um compilador específico para JML, e ele garante que o resultado, ou seja, o valor retornado pela chamada a esse método, seja maior ou igual a 0. Se ao executar esse método eu recebo um valor 1, o código está em conformidade com sua especificação. Se eu recebo um valor diferente de 1, nesse caso um valor negativo, ou seja, menor que 0, eu identifico uma não conformidade. Existem ferramentas para fazer essa identificação. Nesse estudo, nós focamos em analisar se existe um relacionamento entre a complexidade desses contratos e o número das não conformidades que são detectadas. Para isso, nós criamos uma métrica chamada Contract Complexity, ou CCO, que é basicamente o número de cláusulas de contrato dividido pelo número de linhas de código. Neste exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas de código, 1, 2, 3, 4 cláusulas de contrato. Então, sempre que tiver um I, cada partícula do I lógico vai ser contada como um contrato. Se tiver um OU, todo o OU vai ser apenas uma cláusula de contrato. Eu já visto que apenas um sendo verdadeiro. Todo O é verdadeiro. No caso do I, todos os itens têm de ser verdadeiros para o contrato ser verdadeiro. Para esse exemplo, 4 cláusulas de contrato sobre 5 linhas de código, nós temos um total de 0,8 de complexidade. Então, fizemos um estudo. Nós queríamos observar o relacionamento entre complexidade de contratos e o número de não conformidades. Para isso, a gente usou 7 projetos
com as não conformidades detectadas pela ferramenta JML OK2, que é uma ferramenta que foi aprimorada durante o meu mestrado e meu doutorado, e coletamos essa métrica para estabelecer esse relacionamento. Os sistemas são esses: Bank, Bomber, Healthcard, G-Accounting, Mondex, Samples e Transacted Memory. Eles totalizaram mais de 103, um total de 103 não conformidades, mais de 22 mil linhas de código, mais de 3 mil cláusulas de contrato distribuídas entre pré-condição, pós-condição, invariante e restrição histórica, ou constraint. Como resultados, nós identificamos que pré-condição e pós-condição são os tipos de contratos mais comuns. Então, pré-condição foi o mais comum em 3, 4 dos sistemas, pós-condição em 3 deles. Por outro lado, os tipos de não conformidades detectados variaram entre invariante e pós-condição. A métrica complexidade de contratos teve seu maior valor 0,48 para o sistema Samples, desenvolvido pelos desenvolvedores de JML, 0,47 para o sistema Healthcard, que é um sistema de suporte a consultas médicas, gerenciamento de consultas médicas de modo geral, onde foram detectadas 41 não conformidades, no Samples 18. Acreditávamos que quanto maior fosse a métrica, mais não conformidades. Então fizemos uma avaliação de correlação e identificamos que essa correlação é moderada, só que é negativa. Então há uma expectativa que quanto mais contratos, menos não conformidades. Possivelmente, esse resultado ocorreu em virtude das unidades experimentais utilizadas. É possível que em outros sistemas esse resultado mude. Por isso, um dos nossos trabalhos futuros é analisar mais sistemas para identificar se de fato essa correlação é mantida ou não. Então, como resultado do presente trabalho, nós avaliamos o uso dos contratos JML em 7 projetos, descobrimos que pré e pós-condição são mais comuns do que invariantes, possivelmente por haver mais métodos do que atributos, uma vez que invariantes trabalham com atributos, pré e pós-condições com métodos, especificamente com parâmetros de métodos. Então, os parâmetros para pré-condição podem ser muito mais comuns do que a quantidade de atributos de uma classe. E avaliando o relacionamento, nós encontramos um resultado surpreendente, ou seja, mais complexidade implicou em menor valor da correlação que nós detectamos, que foi por meio do coeficiente de correlação de Pearson, menos 0,4. O resultado ainda não é suficiente para que nós possamos afirmar que um contrato maior implica em menos não conformidades, até porque a nossa amostra é muito pequena, apenas 7 projetos. Precisamos de mais estudos e é o que nós pretendemos fazer nos nossos trabalhos futuros. Dentre eles, pegar mais projetos Java, JML, para fazer essa análise, avaliar com outras linguagens, tais como IFO, Code Contracts e Spec Sharp. O problema de fazer essa análise é ter uma ferramenta que identifique as não conformidades. Para Java e JML, nós temos uma ferramenta, Code Contracts. Nós temos um trabalho também, Spec Sharp e IFO, nós dependemos de trabalhos de terceiros, ou seja, ferramentas que outros tenham provido para a detecção de não conformidades. Além disso, nós pretendemos definir mais métricas relacionadas a programas baseados em contratos, por exemplo, qual a complexidade de dificuldade de identificar uma não conformidade. Ou seja, qual é a estrutura de testes para poder fazer isso. E também pretendemos criar um modelo para guiar os desenvolvedores no processo de escrita de contratos. É isso, obrigado pela sua atenção, fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau.